praticamente qualquer idioma que a gente vai encontrar nesse nosso humilde planetinha vai ter apenas um alfabeto. Seja esse o alfabeto romano, cirílico, coreano, árabe, todos eles são suficientes para os seus respectivos idiomas. Mas no japonês as coisas não vão ser bem assim. Aqui a gente vai ter 3 alfabetos, o hiragana, o katakana e o kanji, sendo usados ao mesmo tempo, às vezes todos na mesma palavra. Eu acho que com isso, a única pergunta que a gente consegue se fazer é: pra que tudo isso? Será que é realmente necessário ter um sistema de escrita tão complicado? E são essas perguntas que a gente vai responder hoje. A verdade é que para entender isso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é visitar a história desses 3 sistemas de escritas. E para isso a gente tem que começar com o mais antigo e mais complicado deles, que é o kanji. E na verdade, originalmente os kanji são letras chinesas e não japonesas. E elas foram importadas pelos próprios japoneses em uma época que lá no Japão não tinha um sistema de escrita, só a linguagem falada. E os kanji são o que a gente vai chamar de ideograma, que são letras que ao invés de representar um som como as nossas letras, eles representam ideias. Então, por exemplo, a letra que está aí na tela, ela significa montanha. E esse foi o primeiro sistema de escrita que foi usado no Japão, mas usar só eles trazia alguns problemas, na verdade. O grande detalhe é que quando os kanjis chegaram no Japão, já tinha uma língua sendo falada lá. E como os kanjis eles tinham sido feitos para representar o chinês, acabava tendo alguns problemas para ele representar o japonês também. Um dos casos onde esses problemas apareciam era na hora de conjugar os verbos, porque diferente do japonês, no chinês os verbos não se conjugam. E por conta desse tipo de coisa, o kanji passou a ser insuficiente para representar a língua japonesa, e foi por isso que surgiu o man e o ogana. O conceito do man e o ogana em si, ele é algo bem simples. É simplesmente a prática de você pegar alguns kanjis para eles representarem apenas sons e não trazer nenhum significado. Então eles foram pegando kanjis para representar cada uma das sílabas do japonês. E justamente esse man e o ogana que a gente pode considerar o pai tanto do katakana como do hiragana. E é por isso que esses dois se tornaram tão parecidos, justamente porque ambos nasceram da ideia de ter uma letra para representar cada sílaba do japonês. Mas então pra que 2? Bom, essa é uma pergunta muito lógica. Aliás, todas as letras do katakana, elas vão ter seu equivalente no hiragana e vice-versa. E seria perfeitamente possível você escrever qualquer palavra da língua japonesa com apenas um deles. Mas então por que será que existem 2? E a resposta para isso é que, por mais que eles sejam praticamente idênticos e tenham sido desenvolvidos praticamente ao mesmo tempo, eles foram feitos por pessoas e propósitos completamente diferentes. Começando com o katakana, ele surgiu no meio dos monges budistas. Basicamente o que aconteceu é que, como o budismo também é uma religião chinesa, muitos dos textos que esses monges precisavam ler estavam em chinês. E a grande sacada que eles tiveram é que, como tanto o japonês como o chinês eles usavam as mesmas letras para representar as mesmas ideias, então caso eles colocassem os man e o ogana para representar as partículas e outras estruturas gramaticais do japonês, o texto ele ficava legível mesmo a pessoa não sabendo chinês. Mas os man e o ogana são kanjis inteiros, o que dá um grande trabalho para você escrever, na verdade. Então, a partir de certo ponto, ao invés de escrever o kanji todo, eles começaram a abreviar. Então, por exemplo, esse daí é o kanji de benefício e ele é lido como ri. Então, isso fez com que esse kanji fosse um dos que foi transformado em man e ogana para a sílaba ri. Mas para não ter que escrever a letra inteira toda vez, eles simplesmente passaram a ignorar a parte da esquerda, o que deu origem ao katakana de ri que a gente tem hoje. E você pode aplicar essa mesma lógica para todos os outros katakanas. Já o hiragana, apesar de ele ter surgido ao mesmo tempo, quem desenvolveu ele foram as mulheres da corte imperial. Isso aconteceu porque elas não eram permitidas de estudar os kanjis. Então, a partir dos man e ogana, elas começaram a deixar as letras cada vez mais cursivas, arredondadas e simples para facilitar a escrita. Inclusive, até hoje é muito dito que o hiragana ele tem essa aparência mais amigável e bonitinha, justamente por conta desse toque feminino, diferente do katakana que é mais quadrado e tem mais ângulos fechados. Mas por conta dessa origem, o hiragana no começo foi considerado um sistema de escrita feminino, sendo evitado por homens. Só que por conta da difusão de algumas obras literárias, como a Genji no Monogatari, e também por conta do fato que o hiragana era a linguagem utilizada nas cartas de amor que homens e mulheres trocavam entre si, esse estigma sumiu com o passar do tempo. E o hiragana passou a ser um alfabeto muito utilizado por todo o povo. Já o katakana, ele se tornou o alfabeto utilizado na hora de fazer documentos governamentais. Então, sempre quando você tinha um desses documentos oficiais, seria utilizado tanto o kanji como o katakana. Mas espera aí, não é assim que é usado hoje em dia. E sim, você tem toda a razão. Hoje em dia nós usamos o hiragana nas palavras ligadas à gramática do idioma, com as partículas, os finais dos verbos e os finais dos adjetivos
coletivos, além de palavras japonesas que os kanjis já caíram em desuso, isso tanto em documentos oficiais como em textos privados. Já o katakana ele se tornou o alfabeto utilizado para escrever palavras estrangeiras, além de onomatopeias, espécies de animais e plantas e algumas outras palavras que você queira dar um destaque. Mas como a gente está vendo, não é assim que eles eram usados antes. Então, como que essa mudança aconteceu? E bom, a resposta disso está no final da Segunda Guerra Mundial, na verdade. Depois que o Japão foi derrotado, eles foram obrigados a adotar algumas reformas políticas pelos americanos. E uma dessas reformas que iria acontecer é que o japonês seria completamente romanizado. Isso com o pretexto de facilitar a linguagem e acelerar o processo de democratização do país, além de tornar mais fácil as relações com o exterior. Porém, como a gente sabe, isso não aconteceu. E o que impediu isso foi o fato que, quando foi avaliado qual o percentual de japoneses que eram alfabetizados, o resultado dos testes foi que 98% da população japonesa já era alfabetizada, que era uma porcentagem superior aos próprios Estados Unidos da época. Então a romanização do idioma foi considerado contraproducente e foi abandonada. Porém, ainda assim tivemos algumas mudanças, e a principal foi que o hiragana, que era claramente mais difundido do que o katakana, também deveria ser usado nos documentos oficiais. Já o katakana ele se tornou o sistema para você escrever as palavras estrangeiras porque informalmente ele já era meio que usado dessa forma, e com o hiragana se tornando padrão, quando você escrevia algo em katakana, era quase como se você escrevesse algo em itálico no nosso alfabeto, trazendo um destaque diferente para aquela palavra. Então, basicamente, o que aconteceu nessas reformas foi que os documentos governamentais tiveram que se adequar a um padrão que já existia informalmente. Eu sei que você pensou quão mais fácil ia ser o japonês se esse plano de romanizar o idioma tivesse dado certo, mas você não precisa se sentir culpado não, porque antes mesmo de os americanos tentarem, uma boa parte dos próprios japoneses já tinham tentado eliminar os kanjis, e a principal razão disso é que, por mais de 200 anos, o Japão se fechou completamente para o exterior. Porém, isso terminou de repente quando os americanos aportaram diversos navios de guerra em território japonês. E apesar disso ter sido resolvido de forma pacífica, com apenas alguns acordos comerciais tendo sido assinados, a verdade é que para o povo japonês aquilo foi considerado uma grande humilhação. Isso por conta que os navios de guerra americanos eram muito mais avançados tecnologicamente que os japoneses. E uma das teorias mais populares para explicar esse atraso do Japão em relação aos outros países foi a teoria de que o aprendizado de kanji estava sugando toda a energia que poderia ser usada no desenvolvimento de novas tecnologias. O disseminador mais famoso dessa ideia foi o Maejima Hisoka, que é considerado o pai do serviço postal japonês, então era uma pessoa extremamente influente. E ele chegou ao ponto de afirmar que o Japão era envenenado pelos kanjis. Mas como a gente sabe, os kanjis sobreviveram. Porém, eles não saíram completamente ilesos também não. Foi a partir desse momento que começaram a fazer algumas medidas para facilitar os kanjis, o que causou a criação da lista dos kanjis de uso diário, que existe até hoje inclusive, dando um limite para os kanjis que precisavam ser conhecidos por um adulto normal. E também aconteceu a simplificação de alguns kanjis, como por exemplo o kanji de amor romântico, que era essa monstruosidade aqui e passou a ser esse. Mas será que não existe nenhum risco de os kanjis serem abandonados daqui para o futuro? E bom, na minha opinião isso beira o impossível, porque apesar de você conseguir escrever o japonês só com o hiragana, e os primeiros jogos inclusive provaram isso muito bem, logo que os primeiros consoles não conseguiam usar os kanjis por falta de memória, então eles acabaram usando o hiragana e a barra de espaço mesmo para representar o idioma, o que cumpriu a sua função na prática, mas ainda assim os kanjis têm algumas vantagens que vão fazer com que eles continuem existindo. A primeira é que eles eliminam ambiguidades. Por exemplo, esses três kanjis aí completamente diferentes, eles significam Deus, cabelo e papel. Mas se a gente passar para o hiragana, fica tudo exatamente igual. Só que quando a gente fala, a gente consegue diferenciá-las pela entonação. Então, por exemplo, kami seria Deus e kami seria papel ou cabelo. Só que nem no hiragana nem no katakana isso aparece, então seria uma dificuldadezinha a mais. Apesar de que sim, 99,9% dos casos o contexto vai ser mais que o suficiente para você saber de qual palavra está sendo dito, mesmo sem nenhuma indicação. Porém, ainda assim se torna uma vantagem. Mas a grande vantagem que o kanji tem, que vai manter a permanência dele, é que seria extremamente inconveniente você mudar isso agora. Nos últimos tempos, em especial depois
depois da internet, a quantidade de textos sendo feitos aumentou exponencialmente. Então todos esses textos que foram publicados em livros, sites ou qualquer outra mídia que seja e que foram escritos em japonês, é claro, eles estão com kanji. Então abolir os kanjis hoje significaria que as próximas gerações seriam incapazes de ler esses textos, o que seria uma situação bem complicada, na verdade. E é claro, mais importante, o fator estético, né? Você vai ter que concordar comigo que um texto só em hiragana é muito menos estiloso do que essa bagunça com 3 alfabetos ao mesmo tempo. Então, se você for aprender japonês, não tem muito pra onde correr, você vai ter que aprender os 3. Mas olha pelo lado bom, 2 deles são super fáceis e o único que é realmente difícil eu fiz um vídeo com tudo que você precisa saber pra você conseguir aprender ele. Então dá uma olhada lá, pô. Mas é claro, antes de ir, deixa um like nesse e comenta aí o que você achou, alguma sugestão de vídeo ou qualquer coisa que seu coração mandar também. Uma boa semana pra todo mundo e até mais.